Fala, meu povo! Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo esse vídeo. Hoje, dia 26 de outubro de 2022, é uma data muito importante para quem gosta de música brasileira. Hoje é o aniversário de 80 anos do grande Bituca, do grande Milton Nascimento, o artista que melhor captou a música, melhor captou a essência, a cultura do estado de Minas Gerais. O Milton, que é carioca, na verdade. Muita gente acha que ele é mineiro, mas ele foi criado, ele foi adotado por uma família de origem mineira, ele cresceu, ele teve a formação musical dele na cidade de Três Pontas, no sul de Minas. E aí é muito emocionante eu falar sobre isso e gravar esse vídeo, porque a minha família também é de lá. A minha família também, a parte materna, ao menos, é de Três Pontas. Então eu cresci com essa aura do Milton Nascimento, né, com essa aura do trabalho dele, encantando, por assim dizer, toda a cidade. E é muito interessante falar sobre isso. Eu acho que essa questão de que como o Milton captou a essência do coração mineiro tão bem em sua música. A gente pensa em rótulos musicais. Quem é um aficionado por música adora rotular as coisas e eu não fujo disso. O mais comum é sempre falar que o Milton é um artista de MPB, que é um rótulo meio guarda-chuva, é um rótulo um pouco complicado às vezes, porque se a gente pensar em artistas como, dar alguns exemplos aqui, o próprio Milton, se você pegar um Caetano Veloso, se você pegar um Luiz Gonzaga, se você pegar um Roberto Carlos, muitas vezes todo mundo é colocado nesse balaio da MPB. E são artistas com criações musicais com influências bastante diferentes às vezes, né? Então o MPB acabou abarcando tudo isso e, curiosamente, muitos artistas que são realmente populares não são considerados MPB, né? Como os artistas da música caipira, por exemplo, os artistas da assim chamada música brega e etc, né? São mais populares do que muitos desses artistas, né? Por exemplo, um Reginaldo Rossi é muito mais popular do que um Chico Buarque. Veja bem, não estou entrando em juízo de qualidade, isso é pessoal, né? Mas vejam bem, né? Tem toda essa questão do que é popular ou não, que é assunto para um outro vídeo. Mas o Milton é colocado nesse rótulo de MPB. E já na década de 60, ali meados, né, encaminhando para o final da década de 60, quando o Milton começou a surgir nos festivais, existia uma certa dificuldade dos críticos para definir qual era aquele estilo. Porque era diferente, por exemplo, dos artistas que vinham da Bahia, era diferente dos artistas que vinham do Rio, né? Justamente porque essas equações culturais dos estados são diferentes, né? Eu acho muito interessante, por exemplo, alguns críticos chegaram a chamar a música do Milton de toada mineira, o que é interessante. Existe um ritmo caipira chamado toada, né? Um ritmo, na verdade, a toada ela é um ritmo presente em várias regiões do Brasil, né? Mas aqui em Minas Gerais a gente tem a toada também, né? Que não é exatamente o que o Milton toca, né? Um ritmo lento, para quem conhece música caipira, por exemplo, Chico Mineiro é uma toada, né? Cabocla Teresa é uma toada, né? Um ritmo lento, né? Em tempo 4x4 para quem entende música, né? Às vezes um pouco mais acelerado. A gente tem uma aqui que a gente chama de toada balanço também, né? E o Milton foi colocado nisso. Para você tentar entender um pouco mais do que o Milton criou, é preciso entender um pouco e pesquisar um pouco sobre a cultura mineira. Porque o que a gente encontra na música do Milton? A gente encontra um pouco, sim, da música de viola, da música folclórica, da música regional mineira. Se você pegar regravações como Calis Bento, que é uma música folclórica, uma música de folia de reis, né? Isso está muito presente na música do Milton. Então a gente pode encontrar um primeiro elemento aí, né? A música folclórica mineira, a música de folia de reis, a música de congada. Os tambores da congada são muito fortes na música do Milton. Quando ele apareceu na década de 60, algumas pessoas tentavam dizer que existiam elementos de samba na música dele, né, do mesmo samba feito ou no Rio ou na Bahia.
E a percussão mineira, os tambores de Minas, inclusive existe um álbum do Milton ao vivo já da década de 90 chamado Tambores de Minas. As nossas percussões aqui também, infelizmente não vou poder me alongar muito nisso, porque daria um vídeo muito longo, esse assunto para outro dia. As percussões das congadas, do samba rural, o tempo, a batida é um pouquinho diferente do samba urbano, ou do samba carioca, do samba baiano. Um pouco também pela origem dos escravos. Né? Os escravos daqui de Minas, eles têm uma origem na África um pouco diferente dos escravos de outras regiões. Então isso afeta os ritmos percussivos deles. Né? Então o Milton tem esse batuque mineiro muito forte na música dele também. Um outro elemento muito interessante da música do Milton é a música barroca, a música religiosa mineira, das igrejas, né, que sempre foi forte desde a época do Brasil Colônia, aqui na região central de Minas, Ouro Preto, Mariana, etc. Se você pegar um álbum do Milton, por exemplo, como Sentinela, né, nesse álbum ele faz uma regravação de uma música que ele já tinha gravado nos anos 60 da Sentinela, e existe todo um introito ali, existe toda uma introdução, basicamente música sacra, né, com canto gregoriano, depois tem uma introdução muito belíssimo com a Nana Caymmi. Então, esse elemento católico, mineiro, barroco, e um católico mestiço também, né? Um católico mulato, por assim dizer, é muito forte na música do Milton também. Né? Não só na parte sonora, mas na parte estética também, né? As capas e etc. Isso é muito forte. Mas existem elementos internacionais também na música do Milton, é claro. É muita influência dos Beatles, né, da fase ali, principalmente 65, 66, né, do Rubber Soul, do Revolver. Vamos lembrar que o Milton ele tem uma belíssima versão de Norwegian Wood, do Norwegian Woods, né, dos Beatles também, que eu acho melhor que a original. Gosto muito da original também, mas prefiro a do Milton. Muita influência de rock progressivo, de Yes, né? Essas influências, principalmente o Beatles e rock progressivo, elas vinham não necessariamente do Milton, né? Mas de todo o pessoal do Clube da Esquina, que é todo aquele coletivo de músicos que foi fundado em Belo Horizonte, que também infelizmente tem que ser um assunto para outro vídeo, né? Mas existe um pessoalzinho mais jovem nessa turma que tinha influência, né, dessas bandas inglesas. A gente pode dizer também que existia uma influência muito forte do jazz. Né? O Milton é um grande fã do Miles Davis, e vamos lembrar aí que o Milton teve um intercâmbio musical com alunos, ou com pessoas que tocaram com Miles Davis, né, como Wayne Shorter, o Herbie Hancock, né, participaram um dos álbuns dos outros, né? Existem aí colaborações lindíssimas entre eles, né? Para quem curte jazz também é uma recomendação que eu faço aí. Vamos procurar os projetos, né? Tem versões jazzísticas de músicas do Milton que são maravilhosas, né? Então desse caldeirão todo surge essa mistura única do Milton, né? Que é uma música, uma MPB, né, um pouco mais rural, mas não caindo para a música folclórica propriamente dita. Né? Existe também, isso um pouco mais à frente na carreira do Milton, ali já na década de 70, muita influência das nações, dos países vizinhos latino-americanos aqui. Né? Milton começou a se interessar pela música da Argentina, pela música chilena e dos demais países. Então você traz esse elemento também, né? Esse elemento latino-americano. Então você tem colaborações com Mercedes Sosa, que são maravilhosas também. O Milton, a gente já pode dizer que talvez tenha sido o pioneiro, ou um dos pioneiros aqui no Brasil, nessa integração musical latino-americana. Eu gosto de dizer, e imagino que boa parte de vocês que estejam assistindo esse vídeo aqui se interessem por política, né? E se interessem pelo pensamento de autores como Darcy Ribeiro. Por que eu estou falando isso? Todo o ideário, o pensamento, por que não dizer o sonho
né, de pátria grande, de integração latino-americana sonhado pelo Darcy Ribeiro, ele tem a sua representação musical nos álbuns do Milton. Né? O Milton, talvez nem ele tenha feito essa associação, mas eu diria que alguns álbuns do Milton eles seriam representações ou equivalentes musicais do pensamento do Darcy Ribeiro, né? Porque ele tem esse olhar, em primeiro lugar, para as populações rurais, para as populações tradicionais brasileiras, o homem do campo, né? O homem das fazendas, dos sítios, dos cafezais, e ao mesmo tempo ele tem esse olhar de integração da América Latina, né? Internacional e nacional ao mesmo tempo, né? Dos seus irmãos ali, do homem que olha para o seu solo, mas olha para o solo de fora, aprende com os irmãos, se reconhece enquanto irmão, e esse conhecimento faz conhecer melhor a sua terra, né? Daria também para fazer um bate-papo bem longo aqui sobre isso, né? Sobre essa dialética local, e não sempre global, mas local e latino-americana, muito presente na obra do Milton. Eu acho que esse é um viés muito interessante para quem não conhece, ou para quem já conhece também, quer revisitar, né? Você começar a enxergar isso, ou escutar os álbuns do Milton como uma espécie de jornada musical / geográfica pela América Latina, partindo de sua própria terra, né? Eu acho que é muito interessante. E o Milton ele teve muita sorte também de encontrar um monte de gente talentosa para trabalhar ao lado dele, né? Não posso gravar um vídeo do Milton sem falar de gente como Lô Borges, Beto Guedes, toda a turma do Clube da Esquina. Um músico que é muito importante também, e que esse sim é espontâneo da gema, né? O grande Wagner Tiso, pianista, maestro, arranjador, que é o companheiro aí que acompanhou o Milton, acompanha o Milton boa parte da sua carreira, e é também um dos responsáveis por essa sonoridade única do Clube da Esquina ou da música do Milton. Para quem é conhecedor de música, sabe que não existe, não tem nada parecido na música brasileira. Você goste ou não, a questão não é essa, mas não existe nada parecido com a sonoridade do Clube da Esquina, né, que tem a sua fama maior nos discos do Milton, mas não está só nos discos do Milton, né? Tem, claro, um monte de gente que se influenciou, né? Isso é óbvio, né? Um trabalho genial como esse criou frutos, mas ninguém nunca conseguiu fazer algo idêntico. Para encerrar o vídeo aqui, para não ficar muito longo, que eu quero que vocês terminem aqui, vão ouvir os discos do Milton, né? Para quem já gosta da obra, para quem já conhece a obra do Milton, deixa aí nos comentários, fala para mim quais são os discos, os álbuns que vocês mais gostam, as músicas que vocês mais gostam. Vou bater um papo com vocês, porque quem é maluco por música gosta de conversar sobre essas coisas, né? Quais discos são os mais legais e tal. E para quem não conhece, algumas recomendações para você começar. Poxa, Campos, por onde que eu começo a ouvir? Bem, o clichê máximo, né? Não é o meu favorito, mas é o favorito da maioria. Foi votado recentemente como o melhor álbum da música brasileira de todos os tempos. O Clube da Esquina, é claro. Eu acho que, apesar de não ser o meu favorito, eu entendo quem acha que seja, e talvez seja, de fato, a melhor porta de entrada para o trabalho do Milton, para o trabalho do Clube da Esquina como um todo. O meu favorito é esse aqui que eu estou usando a camiseta, os Gerais, que inclusive é um desenho do próprio Milton, que retrata a Serra de Três Pontas. Esse é o meu favorito. Eu acho que ele retrata de maneira perfeita essa história que eu acabei de falar, de integração local e latino-americana. Ele tem toda uma jornada que parte de um Brasil rural, de uma Minas Gerais profunda, e mergulha na alma humana, e depois vai para a América Latina. Tem a Mercedes Sosa, tem Clementina de Jesus, tem Chico Buarque, tem uma diversidade enorme de ritmos, toda essa salada, todo esse mosaico que eu disse que o Milton faz, está lá, e é muito bom, né? O álbum antes também, o Minas, né? Ou seja, temos aí uma dupla, né? O álbum Minas, o álbum Gerais, também é muito bom, né? Ele é um pouquinho mais experimental do que o Gerais. O elemento de jazz é um pouquinho mais forte,
né? Então, para quem gosta dessa pegada também, é um disco muito legal. Você tem o Milton de 70, que tem a Paralelo McCartney, que é uma das músicas mais lindas de toda a carreira do Milton, também excelente. Sou do mundo, sou Minas Gerais, essa grande frase, esse grande mote que eu carrego por toda a minha vida. Também é um disco muito interessante, um disco fortíssimo também. Para quem já conhece esses discos, ou para quem gosta de uma coisa um pouco mais desafiadora, um pouco mais experimental, a gente tem, por exemplo, o belíssimo disco O Milagre dos Peixes. O Milagre dos Peixes, ele é um disco que na época da ditadura, na época da censura, ele teve praticamente todas as letras vetadas, e o Milton, ele fez um álbum praticamente instrumental, né? A voz dele está presente, mas apenas entoando ritmos, mantras, melodias, etc. Pouquíssimas letras, acho que umas 2 canções no máximo com letras. Então a voz dele, ela é usada como um instrumento musical. É um álbum um pouco mais difícil, mas um álbum assim, é uma experiência quase transcendental. Recomendo que você ouça com fones, por exemplo, que a viagem vai ser completa. Daí tem, como companheiro desse disco, o Milagre dos Peixes ao vivo, que é, na minha opinião, um dos melhores discos ao vivo da música brasileira. O Milton com uma banda de apoio espetacular, recomendadíssimo também. Poderia ficar falando aqui de discos do Milton o dia inteiro, para os meus amigos ouvirem aqui. O próprio disco Sentinela, de 1980, que tem a belíssima versão de Sentinela que eu citei, né, e belíssima e longuíssima versão de Sentinela, com a introdução sacra e participação de Nana KM. Perfeita essa música, meu disco todo, interessantíssimo. Apesar dessa música, tanto quanto desafiador, um disco, no geral, bem de audição fácil também, que eu creio que vocês vão gostar bastante. Tem muita coisa, o Clube da Esquina 2, que já é um disco mais Brasil do que Minas Gerais, por assim dizer, já tem participação de gente de outros estados, e etc. É um disco bem legal também. Tem algumas músicas em espanhol, umas músicas justamente sobre essa questão da integração latino-americana, que são belíssimas. Ou seja, esse vídeo, na verdade, ele é uma grande comemoração desses 80 anos de um dos maiores gênios da música brasileira, facilmente, e um convite para quem já conhece, para revisitar, para ouvir. Nunca é demais ouvir Milton Nascimento. Para quem é mineiro, é um afirmar do seu amor pelo seu estado. Para quem não é de Minas e também ama o estado também, né, é um grande abraço. E para quem não conhece, para quem nunca visitou Minas Gerais e quiser conhecer um pouco mais da alma mineira, do que as pessoas sentem dessa espiritualidade, desse estado tão religioso, tão misterioso, cercado por montanhas, a música do Milton é uma grande metáfora disso tudo. Então, eu acho que é um grande convite também, né? Então, se você não conhece a obra do Milton, pegue um desses álbuns aí, escute. Tenho certeza que se você ouvir com essa humilde intenção que eu passei para vocês aqui, nesse caminho das pedras que eu mostrei para vocês, talvez portas muito interessantes vão se abrir, vão se revelar para vocês. E aí, repito o que eu disse, deixa nos comentários aí quem já é conhecedor, do que vocês gostam, se você vai começar a ouvir agora, se você está começando a ouvir agora, o que você está achando, porque o grande prazer do apaixonado por música é conversar com outros apaixonados por música, tá certo? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Mais uma vez, viva Milton Nascimento, viva o Bituca, que é o apelido dele, né? E que mais pessoas descubram esses grandes artistas aí, né? Independente das besteiras políticas que eles andem falando ou fazendo já na velhice, independente da atual fase, né? Muita gente fala, poxa, a voz do Milton não é mais nem uma sombra do que era no passado, ele não consegue atingir as notas que ele atingia no passado. Concordo, né? Se você, eu jamais gastaria um dinheiro para ir no show do Milton Nascimento hoje em dia, eu também não. Graças a Deus eu tive a sorte já de ver alguns shows dele no passado. Mas vamos focar nos discos, vamos focar nas obras-primas que caboclos, que sujeitos como ele legaram para nós, né? Lugar nenhum no mundo tem Milton Nascimento. Nós somos um povo abençoado por ter um artista tão singular, tão único, tão inclassificável quanto o Milton Nascimento. E hoje é um dia para celebrar isso com muita alegria, tá certo? Um abraço e até mais.